Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quais caminhos apontam as estratégias de Renato Gaúcho e quem são os caras de Renato Gaúcho, pelo menos para essa estreia no comando técnico do Flamengo, que tem muito mais conversa do que propriamente trabalho de campo. É óbvio, não dá muito tempo. Menos vai ser mais ou vai ter o dedo dele? A gente vai chegar lá. Antes eu tenho dois recados para você, tá? Primeiro deles, quer ver a seleção brasileira no Catar em 2022? Então você tem que entrar aqui agora no link da Gastur Viagens. Você pode se comunicar com eles, agente oficial FIFA, tá? Para ver o seu pacote pro Mundial do ano que vem. Tá? O link está aqui embaixo. Você só fala que você soube da Gastur Viagens pelo canal Bernardo Ramos no YouTube. Eu quero dar uma moral pro professor de guitarra e violão também, o Atila Reis. Você vai marcar uma aula gratuita de violão e guitarra no site dele que está aqui embaixo, e depois vocês vão combinar ali um esquema para você pagar, evidentemente, combinem o preço, tá? Vocês vão se acertar para que ele possa te ensinar a tocar um instrumento, tá? Acho que é hora para isso, e com o acompanhamento dele, claramente, você vai poder tocar aquele som maneiro, até rapidamente, tá? Bom, algumas coisas, assim, eu vou ser desonesto com vocês e falar, não, eu sei como o Flamengo vai jogar. Até porque a carreira do Renato não aponta para um padrão. Tá tudo isso bem escrito, modéstia à parte, mas com a ajuda de 5 companheiros, referência, análise tática no jornalismo esportivo brasileiro, André Rocha, Rodrigo Coutinho do UOL, a Michele Silva, o Gabriel Correia do Futuri, Raí Monteiro, meu companheiro de Comebol TV e canal Band Esportes. Todos eles falam um pouco sobre isso. Que não existe um padrão tático, né? Existem algumas coisas que vocês estão ouvindo muito sobre marcação individual, encaixes da marcação, perseguições mais longas, mas ele vai fazer isso no Flamengo? Não se sabe, nem ele falou sobre isso. Porque ele não tem um padrão ao longo da carreira. Então a gente pode balizar a análise tão somente pelo que a gente viu no Grêmio. E ainda assim nos melhores momentos de Renato no Grêmio. E aí eu vou me referir à campanha da Libertadores de 2017. Se tem uma coisa que a gente pode dizer, aí independe da fase dele no Grêmio, ou seja, 2016 a 2021, quase 5 anos, é que o Renato sempre gostou de centroavante com presença de área, tá? Jorge Jesus gosta muito desse tipo de jogador. Ele usa o Seferovic, por exemplo, que a gente viu na última Euro jogando pela Suíça, que é aquele centroavante tradicional, né, com pouca qualidade técnica, mas que é um homem de presença de área. Ele sempre quis esse jogador no Flamengo. Ele teve o Pedro no segundo ano, mas não houve um ciclo completo ali, longe disso, aliás, por conta, primeiro, da paralisação do futebol por causa da pandemia e depois pela saída antes do final do contrato, do segundo ano de contrato dele à frente do clube. Seria o Pedro esse cara. Ele nunca teve esse cara, né? Voltando aqui ao assunto, então o Renato gosta desse tipo de jogador. Ele usou Jael, usou Lucas Barrios, usou Diego Souza nessa posição, sempre gostou de homem de presença de área. Então dá para dizer que o ataque do Flamengo no jogo contra Defesa e Justiça terá Gabigol e Pedro. Mas talvez não naquela formatação de 4-4-2, tá? Com 2 jogadores abertos e 2 jogadores mais enfiados na área. Talvez não, porque mais uma vez a gente tem de recorrer ao que foi o trabalho do Renato Gaúcho. Sempre, e aí eu vou pegar 2020 como exemplo, né? Com 2 pontas e um centroavante. E aí a gente pode insinuar pelo menos que o Michel... Eu não vou achar um absurdo se o Michel começar jogando contra o defensa. Porque no Grêmio ele sempre usava, acho que, ora Alisson, ora PP. Ora PP, ora Ferreirinha. Ora Alisson, ora Ferreirinha. Né? Como ele vai se adaptar às circunstâncias que o Flamengo o impõe? Né? Eu apostaria todo o meu dinheiro que Gabigol e Pedro começam essa partida. O Gabigol talvez jogando mais pelo lado direito, que vai ocupar o lado esquerdo. Olhando do início, começando evidentemente do início, Diego Alves o goleiro, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. Isso me parece até meio claro devido à formação defensiva no jogo contra a Chapecoense. Uma saída sustentada, tá? Não esperem 2 laterais muito enfiados, isso nunca aconteceu com o Rogério Ceni também, na saída de bola. Pelo contrário, apenas um deles, o Isla, jogando quase como um ponta, o Felipe Luiz
fazendo um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo na saída de bola. Nada disso. 2 laterais num posicionamento não tão avançado assim, talvez um pouco à frente da primeira linha de saída de bola, sempre com o jogador fazendo a saída de 3, mas centralizando, né? Um meia, que pode ser o João Gomes nessa partida contra o Defensa e Justiça. E aí, dali para frente, o que a gente pode imaginar? Pode ser o Pires da Mota, com o João Gomes fazendo o segundo homem no meio de campo, um time mais fechado, uma formação mais fechada, ou o Thiago Maia logo de início. Eu apostaria no Thiago Maia. Se não jogar, é pela condição física tão somente, mas eu apostaria no João Gomes com o Thiago Maia. Veja, não tem informação sobre treino, sobre escalação, apenas estou dando aquilo que parece mais lógico. Vale lembrar que, no melhor ano da passagem dele pelo Grêmio, mais uma vez eu recorro a 2017, o Luan foi o todo-campista. Tá? O jogador que circulou por todas as áreas do campo na fase ofensiva, evidentemente. Ou seja, do meio de campo para frente, quando o Grêmio atacava, quando o Grêmio tinha a bola. Ele tinha a prerrogativa de se movimentar por onde quisesse. Tá? Se fosse pelo lado direito, fosse centralizado, fosse pelo lado esquerdo, era o cara da bola parada. Quem vai ser o Luan do Renato Gaúcho? Ele vai emular Luan com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro? O Arrascaeta no jogo contra a Chapecoense não ficou no lado esquerdo. Ele centralizou mais. Aliás, o Flamengo não teve ninguém pelo lado esquerdo no primeiro tempo daquela partida. Foi ter o Michel depois, quando entra no lugar do Rodrigo Muniz, né? Pelo lado direito, aí sim, Everton Ribeiro jogo, mas também com liberdade para se movimentar. Mais liberdade do que ele tinha com o Rogério Ceni. E também sem ter tanta obrigação de voltar, de recuar para a marcação, porque, veja, mais uma vez, observe que o Isla não será um ponta direita, um jogador mais enfiado, né? Com mais profundidade. Não. Na saída mais sustentada, o Isla joga não recuado, mas não vai jogar tão ofensivamente assim. Então o Everton Ribeiro talvez não tenha de voltar tanto para a composição. Com o João Gomes e Thiago Maia, também, volto a dizer, todo mundo marca. Mas será que ele vai precisar voltar tanto? Acho que não. Então, assim, dá pra gente imaginar esse tipo de jogo. Agora, vai ter que buscar superioridade numérica contra o esquema que lhe coloca mais dificuldades para ter a superioridade numérica. O 3-4-3. A gente já explicou isso aqui no vídeo publicado ontem, que está passando por aqui, né? Como joga, ou como deve jogar num novo sistema o time do BKSS, um sistema que foi treinado para esse jogo especificamente. O Defensa e Justiça do BKSS nessa temporada, e ele assume o time nessa temporada, já jogou em 3-5-2, já jogou em 4-3-3. E agora, palavras do próprio BKSS na entrevista coletiva concedida na última quinta-feira, um 3-4-2-1 ou um 3-4-3. Com os dois laterais, Rodrigues pelo lado direito, e não vai ser o Benítez, porque está machucado, sorte do Flamengo, aliás, porque fez uma cirurgia, o Alexis Soto, de repente, que veio do Racing, que é um jogador bom no apoio. Então, veja, ele pode ter um 5-4-1 na marcação, uma linha de 5 atrás, vai ter superioridade numérica. Vai ter 4 homens no meio de campo, vai ter a superioridade numérica quando atacar também. Se esses dois recuarem, então os dois jogadores pode ser, de repente, Rotondi certamente pelo lado esquerdo, pelo lado direito Rachem. Então, durante grande parte do jogo, pode ser que o defesa sim tenha superioridade numérica. Por isso, o time do Flamengo tem de estar bem compacto. Coisa que eu não consigo enxergar muito nos últimos anos do trabalho do Renato. Tá? Então aguardemos, vai ser uma partida muito difícil para o Flamengo, mas acho que a gente consegue apontar o caminho por aqui, claro, lembrando que vai ter live assim que o apito final for dado no estádio em Florencio Varela, ali na Grande Buenos Aires, beleza? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.